Noite, Sliders, dimensões paralelas. Sightings. Quando os vi levarem minha filha para fora do quarto, aqueles seres horríveis. Porque eles nos controlam de tal forma que a gente não pode fazer nada. Você vê um sequestrador pegar sua filha e... Um horripilante encontro noturno. Abduzidos incapazes de resistirem aos comandos de seres extraterrestres. Será que pessoas estão sendo abduzidas por visitantes alienígenas? Ou são apenas casos de imaginação fértil? Olá, eu sou Tim White. Nesse programa especial de Sightings, tentaremos responder essa pergunta e determinar se alguns de nós já conseguiram fazer contato. Neste programa especial de Sightings, durante 20 anos, 4 amigos procuraram uma resposta. O que aconteceu numa remota planície do Maine? Se eu não cooperasse com aquelas coisas, eu ia morrer. Uma família de trabalhadores do Missouri tomou parte numa experiência extraterrestre. Sei o que vi, o que senti. E sei o que está acontecendo comigo. Numa reportagem exclusiva, um membro da família se confronta com o passado pela primeira vez. Como se sentiu na ocasião? Com medo. Toda a sua vida de adulta, uma professora da Filadélfia tentou conviver com horripilantes memórias. Mandaram eu me despir e eu fiquei envergonhada. Eu não queria me despir, mas mesmo assim eu não conseguia parar. Será isto produto de uma imaginação ativa fora de controle? Ou simplesmente um sonho? Ou uma doença mental? Ou poderá ser o impensável? Poderá a abdução ser uma realidade? As pessoas me perguntam por que se interessa por isso. Minha resposta usual é: por que você não se interessa por isso? Este é um especial que vai fundo e além sobre os segredos das abduções alienígenas. Visões. Fantasmas. OVNIs. Percepção extrasensorial. Paranormalidade. Mente. Desconhecido. Sightings. Existe um maremoto das mais bizarras coisas. Há milhares, talvez dezenas de milhares de pessoas em todo o mundo que acreditam ter sido abduzidas por alienígenas. Para os abduzidos, a experiência é real. Um terrível pesadelo que se tornou realidade, vívida, tangível, traumática. Mas será que isso está mesmo acontecendo? O fenômeno. É horrível ser raptada. Você não sabe o que vai acontecer. Eu odeio o que fizeram comigo, com a minha mente. Eu odeio o que fizeram com o meu corpo. Não desejo isso pra ninguém. As pungentes e consistentes narrativas dos abduzidos em todo o mundo, dizem os pesquisadores, são as provas essenciais de que a abdução alienígena é uma realidade. E foi isso que levou o folclorista da Universidade de Indiana, Thomas Bullock, a conduzir um estudo acadêmico de 20 anos sobre o fenômeno. Quando eu comecei a estudar as abduções, eu esperava que esses casos não passassem de alguma espécie de fenômeno psicológico. Possivelmente mistificações, mas nada sério, nada mais sério que isso. Mas havia algo peculiar nisto. Eu vi uma consistência em tudo que não esperava ver e as pessoas pareciam tão sinceras e tão normais que ficou muito difícil atribuir esses relatos a outra coisa que não fosse uma genuína experiência.
E o Dr. Bullitt diz que o fenômeno das abduções não é novidade. O conceito de ser abduzido por seres estranhos, podem chamar de seres sobrenaturais se quiserem, existe na espécie humana desde seus primórdios. O folclore está cheio de casos onde pessoas são raptadas por fadas e levadas para um reino encantado, que de certo modo é muito parecido com o interior de um OVNI, ou com outro mundo que as pessoas veem quando são levadas em viagem por um objeto voador em que elas perdem um período de tempo muito similar às histórias sobre as abduções por OVNIs. E as representações de tipos clássicos de alienígenas, o extraterrestre conhecido como o cinza e a clássica nave espacial em forma de píris, aparecem através da história. E agora, na virada para o século XXI, essas imagens e ícones permanecem, mas as pessoas que descrevem estes seres de outros mundos não são mais apenas artistas e contadores de histórias. São pessoas de verdade que garantem que essas visitas aconteceram com elas. Para mim era inconcebível que pessoas estivessem sendo removidas por OVNIs para serem vítimas de estranhos procedimentos médicos. C.D.B. Bryan é um conhecido jornalista, autor de Fogo Amigo, a Sociedade Geográfica Nacional e Contatos Imediatos de Quarto Grau. Bryan começou a se interessar pelo fenômeno da abdução em 1991, quando ele soube que uma conferência sobre abdução alienígena iria ser realizada dentro dos sagrados corredores do MIT. Para mim parecia mais uma bela peça nova-iorquina sobre homenzinhos verdes levada no MIT. Nem por um minuto levei aquilo a sério. Mas no decurso dos 3 ou 4 dias da conferência, pensei, cada vez mais eu me inclinava a aceitar que talvez pudesse haver fenômenos não explicados e que cada vez menos eu me afastava da ideia de que essas pessoas eram loucas varridas, eram muito convincentes. Mas por que esses relatos de abduções são tão bizarros, tão inacreditáveis? Não admira que o fenômeno tenha virado prato cheio para os humoristas, cínicos e céticos. Se de fato as pessoas que dizem ter sido tivessem sido mesmo levadas por alienígenas, dariam uns 3.700.000 americanos. Olha, eu não sei quanto a você, mas se eu fosse proctologista, um exame retal é o suficiente para se saber tudo sobre a anatomia humana. Mas esses alienígenas ou são pervertidos, ou isso não está acontecendo de verdade. Tem muita gente que concorda com a afirmativa de Harlan Ellison, mas você deve se perguntar o quanto realmente se sabe sobre o fenômeno alienígena. Como ele começou? Quem é que acredita ter sido abduzido? Eu me atrevo a dizer que não importa o que você pense que sabe, não sabe toda a história. Para muitos pesquisadores de OVNIs, uma história superou o teste do tempo e permanece como a evidência mais irretorquível até hoje de que o fenômeno da abdução é verdadeiro. É a aventura de 4 amigos, todos participantes do mais bem documentado caso de abdução alienígena da história. Eles são conhecidos como os 4 de Allagash. A história deles começa em 1976, quando esses 4 homens, todos estudantes de uma escola de arte, se aventuraram numa viagem para acamparem no norte do Maine. Estávamos nos preparando para uma viagem de canoa de 11 dias através de um sistema fluvial que liga vários lagos a um rio chamado Sistema de Vias Fluviais de Allagash. Essa era a 4ª noite da nossa viagem de canoa. Após termos montado o acampamento, acendemos uma grande fogueira para servir de farol. Estávamos a 5 minutos no lago e Chuck Rack viu algo sobre o meu ombro. Eu tive a sensação de que alguém estava me observando por cima do meu ombro direito. Foi aí que eu me virei e reparei num objeto muito brilhante no céu. E imediatamente entrei numa espécie de estado de choque muito eufórico. E aí ficou claro para mim que aquilo era uma coisa muito fora do comum. Eu não sabia o que era aquilo. Mas era uma esfera que estava andando sobre o topo das árvores, vindo diretamente para nós. Eu não tirei os olhos daquela coisa. Ela mudava de cor, de uma luz amarela brilhante, para faíscas de verde, para faíscas de vermelho, de uma maneira que a gente não podia dizer quando uma cor começava e a outra terminava. E tinha uma outra coisa estranha, uma espécie de pulsação, mas não era uma pulsação regular. Era um tipo de movimento fervendo. O silêncio era total. Dava para ouvir uma pessoa sussurrar a 300 metros de distância. Aquela coisa não fazia barulho. Quando ela ficou
diretamente sobre nós, a menos de 100 metros. Eu peguei a lanterna e apertei o botão para ligar a luz e fiquei piscando para a esfera como se fosse um semáforo. E ele piscou a lanterna algumas vezes e logo que ele fez isso, essa coisa começou a se mover em nossa direção. Ela jogou um raio de luz direto em nossa canoa. Nós estávamos numa canoa de alumínio de 5 metros que se acendeu toda no meio da escuridão como se fosse um candelabro italiano. Quando isso aconteceu, meus amigos entraram em pânico e começaram a remar para a terra. Enquanto eu remava, eu fiquei olhando por cima do ombro, vendo aquela coisa chegando cada vez mais perto, mais perto, mais perto. Eu fiquei pensando que não tinha jeito de escaparmos daquela coisa. Quando voltamos para a Terra, o que nos pareceu quase um instantinho depois, nos viramos e vimos que a esfera estava agora pairando cerca de uns 12 metros acima da superfície da água, tão perto de nós que achamos que se atirássemos um objeto nela, a atingiríamos. Então, de repente, ela piscou. Ou, pelo menos, pareceu piscar. Foi como se a luz implodisse nela. E, a princípio, nós achamos que ela tinha sumido completamente, mas um segundo depois vimos essa coisa decolar. Podíamos achar que estávamos muito excitados quanto àquilo e muito eufóricos, mas em vez disso, parecíamos estar numa espécie de choque de sonambulismo. Eu me sentia tonto, eu me lembro, exaurido de toda a energia. E lembro-me de ficar lá sentado com a cabeça entre as minhas mãos sobre a mesa e Charlie Foltz estava junto ao fogo cutucando as brasas e de repente ele falou: "Ué, o que houve com a fogueira?" Eu reparei que a fogueira tinha se apagado, não existia mais nada. Não compreendíamos como o fogo tinha se consumido tão rápido. E a minha reação foi: deixa essa fogueira para lá, vamos dormir. Mas o fogo, que devia estar crepitando, era muito significativo, porque era a prova de que um período de tempo havia passado que os 4 de Allagash não podiam dar conta. É o que os pesquisadores de abduções chamam de lapso de tempo. De fato, o que aconteceu na floresta de Allagash em 1976 é típico de como quase todas as abduções começam. Uma estranha nave, um lapso de tempo perdido e, inicialmente, nenhuma consciência da abdução. A maioria das pessoas não acontece coisas fora do comum que elas não consigam explicar. A maioria das pessoas não vê bolas de luz que elas não podem explicar. A maioria das pessoas não vê pequenos seres junto à sua cama ou sofá. A maioria das pessoas não tem experiências de lapsos de tempo de 2, 3 ou 4 horas, das quais não podem dar conta. Isso normalmente não acontece com as pessoas, mas os abduzidos têm essas experiências constantemente durante sua vida inteira até. O número de pessoas com quem trabalho inclui um leque de tudo o que se pode imaginar. Eu trabalho com tudo, desde um fazendeiro a um cientista da NASA com doutorado em pesquisa, até um coronel do Exército. 8 psiquiatras já me procuraram para relatar suas próprias experiências. Apenas pessoas, gente comum. Não existe absolutamente nenhum padrão na escala socioeconômica, nenhuma dissidência. O fenômeno de abduções por OVNIs parece ser de âmbito mundial. Há muito tempo surgiram casos na América do Sul, na Europa, na Inglaterra em particular. O número de casos tem crescido quase exponencialmente. Quando fiz meu estudo em 1987, encontrei aproximadamente 300 casos na literatura. Voltando à data de 1992, mais 500 casos surgiram. Por isso, eu diria que o número correto está na casa dos milhares, provavelmente bem mais. Daqui a pouco, como a gente se sente quando percebe pela primeira vez que é um abduzido? Tive a impressão de que fosse lá o que estivesse acontecendo. Se eu saísse daquela sala, eu jamais retornaria. Mas antes, uma aterrorizante experiência no coração da América. Nos sentamos na cama e nos perguntamos: o que está acontecendo? E um retorno ao início do fenômeno das abduções. Eles tentaram enfiar um instrumento feito uma agulha bem abaixo do meu umbigo.
Voltaremos em instantes com Sightings no sábado de Sci-Fi. Sightings no sábado de Sci-Fi. Os segredos das abduções alienígenas. Como isso aconteceu para milhares de pessoas? Apenas acordaram um dia e disseram, eu fui abduzido? Não, claro que não. Teve que haver um incidente, ou, como o caso que irão ver, uma série de estranhos e inexplicáveis eventos que levaram o abduzido a questionar a realidade de um modo bem profundo. Primeiros sinais. Para os 4 de Lagash, foi uma luz na vastidão e depois o lapso de tempo. Para a família Arens, que mora nas planícies do oeste do Missouri, no momento definitivo também estava presente uma luz, mas esta não surgia num bosque. Estava invadindo o quarto de dormir deles. Eu não tenho nada a ganhar vindo a público dizer que sou um abduzido, mas de fato teria até muito mais a perder do que a ganhar. É uma experiência totalmente verdadeira da minha vida e não há ninguém que seja capaz de modificar o que eu penso. Eu sei o que vi, o que senti e o que aconteceu comigo. Olhando para trás, 1976 foi o ano em que o mundo virou de cabeça para baixo para Dan e Joyce Arens. Eles começavam a viver, já tinham um filho, Danny, e Heather era apenas um bebê que acabara de nascer. Tudo ia às mil maravilhas até que numa cintilante noite em que Dan e Joyce tinham acabado de se deitar, eles insistem que ainda estavam bem acordados, quando partilharam de uma aterrorizante experiência. Eu vi uma luz vermelha acima da janela e pensei que havia um incêndio lá fora. Eu tentei gritar para minha esposa, mas nada saiu da garganta. Talvez tenha sido o medo ou qualquer outra força não natural que paralisou o Dan. A parte mais estranha é que Joyce também estava paralisada. Estava deitada sobre o meu lado direito e eu senti uma coisa diferente. Eu não conseguia sentir meu corpo. Estava como que paralisada. A única coisa que podia mexer eram os olhos. Eu não podia falar. Na minha mente, eu estava gritando para o Dan me ajudar porque achava que tinha alguma coisa errada comigo. Eu estava simplesmente paralisada. Então, tão subitamente como apareceu, a luz e a paralisia sumiram. Então, logo a luz desapareceu, eu fui capaz de me mover de novo, abri a cortina e olhei lá para fora e disse, o que é isso? E o que me surpreendeu foi que a Joyce disse, eu não sei. E nos sentamos na cama e falamos, o que está acontecendo? Heather estava no berço dela, de pé e com os olhos esbugalhados. Eu não sabia o que tinha acontecido. Mas nos abraçamos e dormimos. O mais estranho quando isso aconteceu é que fomos dormir e nunca mais falamos no assunto. De fato, para a maioria dos abduzidos, inclusive Dan e Joyce Arens e os 4 de Lagash, costumam passar-se anos antes que eles relacionem o evento inicial de tudo com a possibilidade de que tenham sido abduzidos. Portanto, como é que uma pessoa passa de apenas ter visto um OVNI ou ter tido um lapso de tempo a tornar-se um abduzido? Para se entender isso, é importante primeiro olhar para o passado e ver como todo o fenômeno de abdução tornou-se parte da nossa consciência. 19 de setembro de 1961, 10 da noite. Quando viajava para o sul pela rodovia 3 em New Hampshire, algo aconteceu a Betty e Barney Hill. Uma coisa tão traumática, como dizem os Hill, que levou anos e uma sessão de hipnose em 1963 para reviver a lembrança do que realmente tinha acontecido a eles naquela noite. Em 1965, num documentário raramente visto, os Hill deram detalhes chocantes de sua experiência. Nós fomos a bordo. Primeiro, eles levaram o Barney para uma sala e eu fui para uma segunda sala. Nesta, eles fizeram o que eu chamaria um simples exame físico. Também houve um outro exame, em que eles tentaram inserir um instrumento com o feitio de uma agulha, logo abaixo do meu umbigo. Isso me causou dor. O líder, aquele a quem eu chamo de líder, colocou sua mão sobre os meus olhos. E a dor passou.
Isto era o nascimento de um novo fenômeno. O número de casos que foram relatados no resto dos anos 70 foi muito pequeno. Em 1975, Travis Walton foi manchete em todo o país por ter sido raptado por um OVNI e desaparecido durante 5 dias. Foi apenas depois disso que os relatos passaram a ser mais divulgados. Em 1987, o pesquisador de abduções Buddy Hopkins publicou Intrusos e também cunhou o termo lapso de tempo. Também em 1987, a publicação de Comunhão, o primeiro livro sobre abdução a chegar à lista de best-sellers do New York Times, vendeu mais de 1 milhão de cópias. Eu acho que tinha a obrigação moral de escrever Comunhão. Uma obrigação irresistível, porque eu sou um comunicador e escritor e isso aconteceu comigo. E está acontecendo com outras pessoas e tem sido mal compreendido. E essas pessoas estão sofrendo e eu achei que tinha a obrigação de fazer isso. Então, em 1994, um livro escrito por esse homem, o Dr. John Mack, deu mais respeitabilidade ao fenômeno das abduções. Abdução se tornara um best-seller, mas o Dr. Mack já tinha sido agraciado com o prêmio Pulitzer como psiquiatra de Harvard. Muita gente ficou admirada por ele ter escrito um livro tão danoso à sua reputação, pelo menos entre seus estimados colegas de cátedra. Será que ele acreditava mesmo que pessoas eram abduzidas? Eu tinha muito pouco envolvimento com fenômenos de abduções antes de começar a ver estes casos. O que me levou a isso foi a noção de que essas pessoas que, por um lado, me pareciam corretas, com autocrítica apropriada, estavam descrevendo experiências que, por não parecerem possíveis ou verdadeiras no seu todo, me levaram a pensar que havia algo novo para se aprender. Isso é interessante. A importância de livros como Abdução, Intrusos e Comunhão não pode ser subestimada. De fato, em cada um dos casos que examinaremos neste programa, foi comunhão que deu a virada, que transformou um evento estranho do passado nos primeiros sinais de uma experiência de abdução. Eu me lembro de ter visto o teto desabar sobre mim. E eu fiquei com muito medo. Eu tive a impressão de que fosse lá o que estivesse acontecendo. Se eu saísse daquela sala, eu jamais retornaria. Os pesadelos de Jim começaram em 1980, 4 anos depois da visão do OVNI no rio Allagash. E sem ele ter conhecimento, seu irmão gêmeo, Jack, estava tendo os mesmos sonhos. Eu tinha pesadelos de estar a uma mesa, numa sala brilhantemente iluminada, com criaturas não humanas me rodeando, me tocando, me assustando. Lembro-me que ficava muito assustado com isso e acordava suando frio e gritando, acordava gritando muito. É isso aí. Na época em que os gêmeos começaram a ter os terríveis pesadelos, Jim estava sendo tratado de uma doença. Os médicos de Jim o internaram no hospital para um teste cerebral com ondas, mas não chegaram a um resultado conclusivo. E nenhum deles conseguiu achar uma explicação fisiológica para os horripilantes pesadelos de Jim. Mas enquanto ele estava hospitalizado, ganhou um livro de um paciente. O livro era Comunhão. Eu fiquei muito perturbado lendo esse livro. Eu quero dizer que ele me tocou de um modo que eu chamaria de visceral. É que havia algo sobre a emoção que ele descrevia no livro, que era exatamente o modo como me sentia quando tinha esses pesadelos. Foi, na verdade, um dos seus médicos quem primeiro sugeriu que Jim procurasse ajuda com um terapeuta especialista em abduções. Quando Jim se aproximou de mim e disse que era irmão gêmeo e que ele e seu irmão, junto com mais outros 2, tinham participado, 4 testemunhas diferentes, e estavam dispostos a serem entrevistados se eu quisesse, e que eu lhe fora recomendado por um médico profissional que mostrou interesse pelo caso, eu achei que devia examiná-lo. E como Jim Weiner, Dan e Joyce Arons descobriram que eles não eram os únicos membros de sua família a serem invadidos por estranhos eventos noturnos. Heather, que tinha apenas 1 ano na noite do incidente da luz vermelha, agora tem 22. Desde muito garotinha que eu tinha pesadelos constantes. Havia um monstro gigante que eu não sei descrever, porque o sonho tinha uma focalização escura, mas eu me lembro de olhar nesse olho grande e ver o meu reflexo.
Este é um desenho do monstro que Heather desenhou quando tinha 11 anos, antes que sua família sequer soubesse o que era abdução alienígena e antes da publicação de Comunhão. Quando Heather falou pela primeira vez no assunto, nós não entendemos do que ela estava falando e, portanto, não acreditamos nela. Eu não sabia o que estava acontecendo. Por isso, como poderia falar com ela? Para mim, era só a imaginação de uma garotinha. E desde a noite do incidente da luz vermelha, os Warrens acreditam que seu filho Danny também tenha recebido sinais. Acredito que aconteceu alguma coisa em 76, quando eu tinha 3 anos. E se me perguntarem o que, eu sinceramente não sei dizer. Quando ele era mais novo, ele era muito estranho. A gente acordava de manhã e tinha que sair à caça dele, procurá-lo, porque ele se escondia em outro quarto qualquer da casa, num armário ou debaixo de uma cadeira da mesa ou... Era mesmo muito estranho. Era como se ele estivesse se escondendo de alguma coisa que não sabíamos o que era naquela época. Então, será tudo apenas um sonho? Os abdutores precisam pegar você sozinho sob o manto da escuridão? Ou poderá o fenômeno da abdução ser tão simples como uma doença do sono? Quando uma criança tem um pesadelo, ela corre para o quarto da mãe gritando: mamãe, mamãe, tem um monstro tentando me pegar. Uma criança pode ver um programa de televisão e ficar tão assustada com o monstro que ela corre para fora de casa. Esses limites começam a tomar forma, e na época em que chegamos à escola já sabemos que aquilo era TV, que era um sonho e que essa é a verdade. Mas para algumas pessoas, isso nunca acontece. Para alguns de nós, nunca poderemos dizer: aquilo foi um sonho? Realmente aconteceu? Eu estava acordado ou estava dormindo? William Cone é o psicólogo clínico que ajuda pessoas a lidarem com lembranças de abdução. Seus críticos o chamam de desprogramador. O que seria preciso para convencer você de que pelo menos alguns abduzidos tiveram uma experiência que vai além da própria imaginação? Eu não tenho problema nenhum em acreditar que as pessoas tenham tido experiências paranormais ou que talvez tenham sido abduzidas por alienígenas. Eu não acho que isso esteja fora das possibilidades. Eu não estou tentando dizer que isso não exista. O que eu creio é que muitas pessoas estão erradas, ou enganadas, ou mal informadas e, às vezes, mal orientadas por terapeutas também. Daqui a pouco, vamos procurar uma conexão entre a abdução e desordens do sono. E depois, Danny e Joyce Arens percebem que sua experiência de abduzidos é um caso de família. As lembranças em flashes estavam lá. Evidências físicas de que a abdução é verdadeira. E depois, uma exclusividade na TV. Veja uma regressão hipnótica acontecer. Não quero olhar. Voltaremos em instantes com Sightings no sábado de Sci-Fi. Há séculos o homem tenta controlar o lado animal. Sightings no sábado de Sci-Fi. Sightings. Os segredos das abduções alienígenas. Os estudos das desordens do sono revelam intrigantes conexões com o fenômeno da abdução. Especialmente os pesquisadores acreditam que duas condições podem, na verdade, levar uma pessoa a viajar numa experiência de abdução. As condições são conhecidas como sono hipnagógico e hipnapômpico. Estou sonhando. Quando o evento hipnagógico ou hipnapômpico está acontecendo, é na verdade um estado anormal, é uma aberração. É uma superimposição de uma parte de um sono sonhado para um despertar conscientizado, e esses são estados que normalmente não coexistem, por isso é de certo modo uma violação de limites. É a parte do sono sonhado vazando para a conscientização, de um modo que nós geralmente não experimentamos, e por causa disso sentimos isso como uma coisa muito estranha, nada verdadeira. O Dr. Milt Ehrman é um clínico professor de psiquiatria na Universidade da Califórnia, a Escola de Medicina de San Diego, e presidente de um grupo de tratamento e pesquisa das desordens do sono. O Dr. Ehrman descobriu que muitas experiências relatadas por abduzidos também são relatadas por pessoas que procuram tratamento para as desordens do sono. Existem alguns paralelos entre coisas que foram relatadas em experiências de abdução alienígena
e algumas desordens, tais como alucinações hipnapômpicas e hipnagógicas, incluindo as paralisações de tempo, uma sensação de uma intrusão ou até a invasão de uma cavidade corporal. A sensação de ter estado em outro lugar e retornar à sua cama. Eu não posso afirmar com certeza que isso explica todos os eventos, mas é um modo de se compreender muitos dos elementos que estão presentes e certamente dá explicação a, pelo menos, alguns dos episódios ocorridos. E a paralisia do sono durante os estados hipnagógicos e hipnapômpicos também é um fator preponderante no fenômeno das abduções, diz o Dr. Cohn. A paralisia do sono é o fenômeno de se acordar, normalmente de manhã cedo ou antes de se cair no sono, ficando-se completamente incapaz de se mover. Normalmente, bem acordado, os olhos se mexem, mas nada mais. Muito frequentemente entram no quarto alguns seres anormais. Às vezes eles flutuam pelo quarto, às vezes andam no quarto. Não é incomum um deles pular na cama ou na cômoda. E isso é chamado em algumas culturas de fenômeno da bruxa velha. No caso dos Arians, o Dr. Ehrman oferece essa possível explicação. Ao tentar entender como duas pessoas podem compartilhar uma experiência deste tipo, eu acho que existem várias maneiras de se compreendê-la. A primeira é que nós desenvolvemos um padrão de sono sincronizado com um parceiro de cama em relação ao movimento relacionado à normal decorrência de eventos. E assim é possível que os dois possam ter estado num estado remoto e num estado sonhador ao mesmo tempo, no qual tivessem ficado paralisados. E no caso dos irmãos Wiener terem partilhado os pesadelos, o fato de que são gêmeos idênticos pode ser decisivo. Eu diria que se dois gêmeos idênticos tiveram experiências similares, tenham estado em ambientes similares, provavelmente eles são mais afeitos do que outros indivíduos que compartilham a mesma experiência, a terem sonhos que refletem a experiência de um modo similar, se não idêntico. O fato é que um grande número de abduções não ocorre quando a pessoa está dormindo. Elas ocorrem quando a pessoa está dirigindo por algum local ou na companhia de outras pessoas, ou assistindo televisão, ou voltando para a casa do trabalho, ou até num piquenique, ou onde quer que seja, quando a pessoa não está dormindo, nem sequer cansada. E um simples caso de sonho sincronizado certamente não explica o que aconteceu com Dan Arians em 1990, 16 anos após o incidente com a luz vermelha. Um dia, ele me chamou no trabalho e tive que levá-lo para o hospital. Meu coração batia muito e eu não conseguia respirar. Pensei que estava tendo um ataque cardíaco. Um médico do pronto-socorro assegurou a Dan que ele não estava tendo um ataque cardíaco, mas o que estava acontecendo com ele não estava claro. Os vários médicos a quem recorri tinham ideias diferentes sobre o que estava acontecendo. Um achou que eram ataques de pânico por estresse, outro que era uma infecção no ouvido. Ele não podia fazer nada, não podia trabalhar. Ele ficava em casa e nem podia sair. Nessa época eu percebi que talvez não houvesse nada errado fisicamente comigo, mas que podia ter alguma coisa errada mentalmente, ou que talvez fosse alguma coisa bem lá no fundo da mente querendo aflorar. O que essa alguma coisa era, pareceu sair uma noite em que Dan estava assistindo televisão. Começou um filme que tinha uma cena onde um pequeno alienígena ficava espionando por trás de uma porta. Dan estava assistindo a versão filmada de Comunhão. Eu comecei a chorar quando vi aqueles olhos penetrantes olhando por trás daquela porta. Foi uma fração de segundo na minha mente e tive mais ou menos um flashback do que havia acontecido em 1976. Ele chorava completamente histérico. E eu não conseguia entender por que ele estava daquele jeito. Sem respostas concretas da principal comunidade médica, Dan e Joyce começaram a imaginar se o filme, A Doença de Dan e o incidente da luz vermelha não estariam todos relacionados. Os médicos convencionais não estavam fazendo nada por mim. Apenas uma semana após eu ter visto Comunhão, assisti a um programa em que estava John Carpenter. John Carpenter, terapeuta psiquiátrico.
Passei a me interessar por pessoas que alegam ter sido abduzidas e todos os fenômenos relacionados com OVNIs, quando percebi que eles começavam a utilizar profissionais da psiquiatria treinados em hipnose. E Hopkins e alguns outros começaram a me informar de casos a uma média de 2 por mês. Isso dava uma conta de cerca de 120 casos nos últimos 9 anos. A primeira vez que falei com ele ao telefone, descrevendo o que acontecera comigo, os ataques de pânico e tudo mais, ele disse que podia haver muitas outras possibilidades, além da abdução alienígena, que estaria bem lá no fim da lista, mas que ele queria falar comigo e me perguntou se eu queria participar de uma sessão de hipnose e eu disse que sim. Mas as outras possibilidades se descartaram após a primeira sessão de hipnose de Dan. Ele está me mostrando alguma coisa. Tá legal, olhe bem. É metal e parece com uma pequena espada. Vai doer. É isso que você acha? É isso que sente? Ele colocou isso em mim. Eu não queria mesmo contar a ninguém, nem para minha própria família. Eu nem queria discutir isso com a Joyce. Mas após Dan voltar da sua segunda sessão de hipnose, tudo isso mudou. Algum tempo depois da segunda sessão, a Joyce começou a se lembrar. As lembranças do consciente vieram. Sabe, elas voltaram e não havia nada que eu pudesse fazer para que não voltassem. E depois que eu as tive, foi quando fui ver John. Eu tenho trabalhado com eles e descobri que eles tinham compartilhado uma experiência que, sem dúvida, fora traumática e bizarra ao mesmo tempo. Quando percebi que eles estavam participando desta experiência, não havia dúvida que tinha de ser um evento real para causar tamanha emoção e, ao lidar com ele, havia causado um grande alívio. Após muitas sessões independentes de regressão, Dan e Joyce chegaram à conclusão de que o incidente da luz vermelha era a sua primeira experiência de abdução compartilhada. Sob hipnose, eu vi de verdade o que havia acontecido conosco naquela noite. Eu estava encolhido num canto da cama, morrendo de medo do pequeno ser que estava ao pé da cama. E tinha outro com minha esposa. E havia outro junto ao berço da minha filha. Eles eram 3. E um deles tocou meu braço. E eu sentei na cama. Eu o vi levar a Heather. Quando eles a estavam levando, o sentimento que tive era tão impressionante quanto o sentimento de impotência que eu tivera e que eu mal podia aguentar. Aquele foi um sentimento horrível. Porque eles têm o controle total de você e você não pode fazer nada. Você fica vendo um sequestrador levar a sua filha e não pode fazer nada. Fica parada. Se você tivesse tido uma experiência de seres entrando no seu quarto, se você tivesse sofrido um lapso de tempo que não consegue explicar, se tivesse uma marca no corpo que não soubesse o que a provocou, ou então você vê um programa na televisão onde se diz que as pessoas estão sendo abduzidas, você vai procurar um pesquisador de abduções. Mas na hora em que entrar por aquela porta, antes de qualquer coisa ter sido falada, você já está predisposto a acreditar que é isso que vai ocorrer quando estiver sob hipnose. E 5 anos depois que Dan e Joyce começaram suas sessões de regressão, Heather finalmente aceitou também se submeter à hipnose. Realmente eu não tinha certeza se a hipnose era válida ou não. Mas quando eu estava em hipnose, aquilo... As lembranças vieram em flashes. Eu descobri que um dos seres veio e me levou para fora do meu quarto e que eu estava a bordo de alguma coisa. Esse ser me perguntou se eu gostaria de voar e eu não cansava de dizer que não queria e que queria voltar para casa. Dan e Joyce se lembraram de que ficaram em silêncio guardando o segredo, fazendo esforços para não dar a entender nem falar sobre aquilo com as crianças, porque eles sabiam que elas deviam ter tido essa experiência e eles não queriam contaminar seus pensamentos com isso. Daí o silêncio.
De fato, Danny, que tinha 3 anos à época do incidente da luz vermelha, não acreditava ter tomado parte na experiência de abdução de sua família quando uma equipe do Sightings filmou este vídeo. Mas como verão mais tarde, isso também mudou. Acho que as pessoas acreditam no que aconteceu. Elas tiveram algum tipo de experiência bizarra e querem uma explicação para isso. Quando a conseguem, ficam felizes com isso. Elaine Showalter, autora. O que acontece com esses fenômenos é que você dá um salto enorme de alguma coisa que não consegue explicar para um cenário de alienígenas tremendamente complicado. Se eu fui abduzido por alienígenas, então que seja. Sabe, eu tive uma coisa que pelo menos pude me agarrar e dizer: tudo bem, foi isso que aconteceu, foi isso que causou os ataques de pânico e eu vou ter que conviver com isso por toda a minha vida. Elas podem ser totalmente sinceras e totalmente genuínas, sem a pretensão de enganar ninguém. Elaine Showalter é professora na Universidade de Princeton e uma historiadora de psiquiatria que escreve sobre abduções alienígenas em Histórias, Histeria Epidêmica na Mídia Moderna. Certamente tem pessoas que desde a tenra infância foram muito fantasiosas. A gente vê pessoas que são suscetíveis a todas as espécies de extremismo religioso. A gente conhece pessoas com muita ansiedade sexual, mas eu acho que sob certas circunstâncias, provavelmente quase todos nós seríamos vulneráveis a esses enganos, com toda certeza. Mas estes não são enganos, dizem os pesquisadores de abduções. Quando comecei a estudar esses relatórios, percebi certos padrões. A primeira coisa que descobri é que haviam marcas físicas, feridas, cicatrizes de certos tipos que pareciam surgir em conjunção com essas experiências, porque as pessoas se lembravam das coisas que as haviam infligido. Até essa altura, ninguém estava ciente de que haviam marcas físicas posteriores do corpo do indivíduo. Essas marcas físicas que os abduzidos alegam surgir misteriosamente após uma experiência de abdução se resumem em 3 categorias. Tem as marcas de furos, de picadas e as marcas desenhadas. Eu tento levar o fenômeno a sério e acho que as pessoas são sinceras. E não acho que tenha gente fingindo, mas as cicatrizes e as provas materiais são tão ridículas. A maioria das pessoas é cética e não quer mergulhar no assunto em nível sério ou acadêmico, o que é muito mais confortável e mais fácil para acreditarem que não está acontecendo. Daqui a pouco, o que acontece quando as primeiras lembranças reais da abdução surgem para os 4 de Allagash? Estava tudo lá e aquilo inundou a minha cabeça. E depois, a história da abdução de uma mulher que quebra todas as regras. Eu não queria me despir, mas mesmo assim eu não conseguia parar. Voltaremos em instantes com Sightings no sábado de Sci-Fi. Os colegas de trabalho não o respeitam. Seus projetos sempre dão errado. Sábado de Sci-Fi. Sightings. Os segredos das abduções alienígenas. Para a família Arens, o caminho da descoberta começou com as estranhas visões noturnas. Na abdução de Allagash, Jim e Jack tinham pesadelos idênticos. Mas e os outros 2 de Allagash, Charlie Foltz e Chuck Rack? Eles também sonhavam? Bom, de fato não. Mas outras coisas estavam acontecendo em suas vidas que não tinham explicações simples e que eventualmente levaram os 4 a se submeterem ao mesmo tipo de terapia por regressão que tinha revelado a experiência de abdução à família Arens. Efeitos posteriores. Eu achei que queria ser professor, pensei que esse era um emprego mais prático para mim. Contudo, quando nós voltamos naquele ano, eu mudei o meu modo de pensar e me tornei muito interessado em ciências e em medicina. Como artista, eu acho que era meio egocêntrico. Eu estava preocupado com a minha arte, mas após aquela experiência, eu comecei a pensar que a vida tem mais coisas além da arte. Tem outras coisas que a gente pode fazer, algo mais útil, como na ciência, por exemplo. Por isso eu aderi à ciência. Achei que isso era uma coisa útil. As coisas que eu faço no meu trabalho vão para Marte. Jack agora está trabalhando com ciência, fazendo parte de um grupo que manufatura lentes para o programa espacial.
Nessa época, eu fazia poesia tradicional. Trabalhei com barro há uns anos atrás e logo depois do evento de Allagash, em vez de fazer copos e pratos, pires e jarros, eu comecei a construir essas coisas estranhas a que chamo de guardiões. Essas ideias afloraram a minha cabeça como se já estivessem todas lá e apenas inundaram o meu cérebro. 4 homens que mudaram profundamente num estranho encontro com um OVNI, mas sem terem lembranças conscientes de uma abdução. Raymond Fowler acredita que alguma coisa estava impedindo essas lembranças de emergirem e pediu aos 4 de Allagash para fazerem sessões de terapia com regressão com o hipnoterapeuta Tony Constantino. Após termos concluído nossa investigação com esses 4 abduzidos, nos encontramos em minha casa e tivemos uma conversa geral sobre as coisas que foram reveladas. E posso dizer que, pela primeira vez, eu senti um terror abjeto. Esse tipo de terror é algo muito familiar para Terry Matthews. Como os aliens e os 4 de Allagash, sua experiência começou com um evento noturno inexplicável e a consciência de que a única explicação lógica era de que ela também era uma abduzida. Eu achei que se parasse o carro, iria morrer. Era 1970, há 30 anos. Terry Matthews morava em Paris, Illinois, quando a história de sua abdução começa. Era um dia dos mais comuns, mas essa viagem iria mudar sua vida para sempre. Eu me lembro de ter olhado pela janela do carro e ver o sol se pondo à minha direita. O que fez tudo ficar vermelho e verde. Todas as cores eram extremamente vibrantes. E logo a seguir estava no meio de um horrível aguaceiro que escureceu tudo. Estava tão escuro e chovendo tanto que eu não podia ver a frente do meu carro e o carro estava sendo empurrado para fora da estrada. Aí eu bati com as rodas no meio-fio da estrada, que era de 2 vias, e eu fiquei aterrorizada. A próxima coisa que vi é que a chuva estava quase parando e eu não reparei que horas eram. Quando eu cheguei em casa, o meu marido gritava comigo que eram mais de 9 horas e perguntava onde eu tinha estado, afinal. E eu fiquei muito confusa, achando que tinha enlouquecido. Afinal, ali estava eu, sem saber o que tinha feito durante 2 horas. Eu não sabia. Eu não sabia por quê. Desde essa primeira experiência, Terry Matthews vem colecionando lembranças conscientes de muitas outras incompreensíveis ocorrências. Seu diário está cheio de horrendos pesadelos, lapsos de tempo, inexplicáveis cicatrizes e visões de objetos voadores não identificados. Terry sempre suspeitou que pudesse ter sido abduzida, mas não percebeu que a noite da tempestade repentina fora seu contato com a experiência de abdução, até que ela conversou com o especialista em abduções, David Jacobs. A maioria dos abduzidos que me procura tem o que eu chamo de epifenômeno. Eles têm algo que é um evento maior, uma coisa da qual eles se lembram e sabem que houve e querem descobrir o que foi. E Terry teve esse evento quando achou que ficou presa num tornado durante algumas horas. Eu me lembro que, quando o procurei, ele teve o cuidado de me avisar que se eu procurasse saber o que houve, isso podia mudar minha vida para sempre. Terry disse que se sentiu obrigada a buscar a verdade e concordou em fazer uma série de sessões de hipnose. As sessões começaram a desvendar os mistérios que cercaram aquela viagem há 30 anos. Sob hipnose, na pesquisa, eu descobri que eu era uma abduzida. Tudo que eu sabia era que tinha sido empurrada da estrada e não entendia por quê. Sob hipnose, quando vi o acontecimento e parei o carro e olhei para fora e vi um aparelho enorme suspenso de ambos os lados da estrada, lá parado. Eu estava olhando aquela coisa que tinha uma cor cinza prateado. E vi 6 seres vindo perto do carro, se aproximando de mim. Eles eram cinzentos, com grandes olhos negros. Eu estava com muito medo, entrei em pânico e fiquei gritando dentro da minha cabeça, porque eu queria fugir, mas eu não conseguia gritar alto. Foi muito assustador. Eu estava aterrorizada.
Eles me levaram para uma sala, mandaram eu me despir e eu fiquei envergonhada. Eu não queria me despir, mas mesmo assim eu não conseguia parar. Eles me mandaram tirar minha aliança e eu tirei. Então me levaram até uma mesa e me deitaram lá. Eu me lembro deles me dizerem que eu ou ia ter um bebê ou que estava grávida. Eu não tenho certeza. Mas o que tinham feito comigo era terem removido um feto de mim e implantado outro, o que foi uma emoção muito forte para mim. Essas pessoas têm fetos implantados nelas, têm fetos removidos delas e, portanto, o propósito disso, nós achamos, é a produção e a manufatura de bebês híbridos desses seres híbridos. Eles enfiaram agulhas pelo meu abdômen, penetraram pela vagina e tiraram o que pareciam pequenos fetos que possivelmente não poderiam sobreviver. Mais e mais lembranças de suas abduções passadas afloraram através da hipnose. Terry ficou tão aterrorizada que durante 1 ano e meio ela se filmou todas as noites enquanto dormia. Ela acha que essa prática evitou a ocorrência de novas abduções. Mas lidar com o passado é um processo em andamento. Eu presenciei todos os meus filhos em épocas diferentes serem abduzidos. Eu pude ver minha filha sendo violentada, pude ver meus filhos sendo conduzidos, sabendo o que eles terão que enfrentar. É extremamente traumático. Este é um fenômeno que é interreprodutivo, ou seja, se a mãe ou o pai foram abduzidos, os filhos provavelmente irão ser abduzidos, segundo nossa opinião. E assim nós temos famílias de abduzidos, o que se tornou a regra e não a exceção. A seguir, Terry Matthews revela novas e dramáticas informações sobre seus encontros com alienígenas. E depois, detalhes íntimos de uma experiência alienígena. Eu lembro de ter pensado, meu Deus, eu só espero que retirem o que estão enfiando aí dentro. Uma conversa com o famoso terapeuta de abduções, o Dr. John Mack. Eles parecem vir de outra dimensão, parecem ter atravessado e surgido em nosso mundo material. E depois, este homem diz que a abdução está apenas na nossa cabeça e que ele descobriu um meio de provar isso. Eu me senti apavorada. Voltaremos em instantes de Sci-Fi. Sightings. Indo fundo e além. Os segredos das abduções alienígenas. Terry Matthews recuperou as lembranças de suas aterrorizantes experiências de abdução nas sessões com o terapeuta David Jacobs, os aliens com John Carpenter, os 4 de Alagache com o ufólogo Ray Fowler e o hipnoterapeuta Tony Constantino. A terapia da abdução é um denominador comum que levanta significativas questões de credibilidade. Os especialistas. Se olharmos os abduzidos como um grupo, poderíamos perguntar: estas pessoas têm alguma coisa em comum? Todas elas tiveram o mesmo tipo de experiência? A resposta, na minha opinião, é que isso depende de a qual terapeuta você vai. Quanto mais louca for a narrativa, mais impressiona o especialista. Parece haver uma espécie de relação inversa e quando se entra no assunto de abdução alienígena, aparecem os mais impressionantes especialistas do mundo. Tem gente como o Dr. John Mack, vencedor do prêmio Pulitzer e um respeitado cientista. Se olhar para o passado do John e se ler as coisas que o John escreveu antes de estar envolvido com abduções, ele tem um passado de crenças ocidentais metafísicas. Ele crê que as abduções estão num outro mundo, entre a realidade e a fantasia. Ele dirá: será real? Será imaginação? Teremos que fazer essa distinção? Bom, eu tenho que saber o que é real e o que não é. Mas o John não tem problema com isso. Mas em que exatamente John Mack acredita? Foi a pergunta que eu levei a Cambridge à procura de uma resposta dele mesmo. O senhor não é um abduzido. Não, eu não tive essa experiência. Mas seria uma experiência para a qual estaria aberto? Se fosse uma coisa que pudesse adquirir? Bem, você sabe, Tim, eu não aposto nisso. Quer dizer, eu não estou tentando ter experiências próprias. Só estou interessado no poder clínico dessa coisa. Dr. Mack, há pessoas que acreditam que o senhor empenhou sua carreira na diferença que há entre os sonhos e a lembrança e sobre o que é realmente a experiência de uma abdução. Isso está bem claro para o senhor?
Uma grande proporção de material que chega a mim dos casos com que lido é a recuperação das lembranças conscientes. Quando se pede a uma pessoa que lhe diz que isso é um sonho, para se lembrar do que aconteceu naquela noite, na maioria dos casos vai haver uma hora na sequência em que o participante perceberá que não estava dormindo. Nesse ponto, a pessoa começa a ficar angustiada, os lábios tremerão, lágrimas correrão pela face, porque neste momento ela percebe que o sonho que acreditava ser um sonho não era um sonho. Qualquer explicação desse fenômeno tem que levar em conta várias coisas. A ausência de uma aparente doença psiquiátrica, a presença de marcas nos corpos das pessoas após isso ter ocorrido, a forte associação com OVNIs, assim como a consistência desses acontecimentos através do país e agora aumentando o mundo afora entre as mais diferentes culturas. Dr. Mark, já que mencionou que outras pessoas têm tido o fenômeno da abdução alienígena em outras culturas, em outros países, com outra gente, já pesquisou isso profundamente? Já conversei com vários chefes nativos americanos, ou pajés, que chegaram para mim e disseram: esse cara está descobrindo o que nós já sabemos há séculos. Sim, esses seres existem, fazem parte do panteão das entidades espirituais. Sim, eles aparecem. Sim, nós sabemos sobre os OVNIs. As pessoas às vezes são levadas até eles para fazer uma conexão com o céu, nada demais. Essa é a diferença crítica. Em outras palavras, a mente ocidental, o mundo espiritual e o mundo físico tendem a mantê-los separados. Mas para os povos nativos, eles não são separados. Eu nunca disse que eles são extraterrestres. Eu disse que eles parecem vir de outra dimensão. Parece que eles surgem e aparecem em nosso mundo material. Há descobertas físicas que ocorrem que corroboram isso. Mas eu nunca disse que isso era puramente um fenômeno material. O senhor já teve experiências de pacientes que lhe ensinaram mais e foram mais proveitosas pelo modo como eles descreveram essas experiências? Um deles disse: sabe, nós não estamos sozinhos, não estamos mesmo. Este homem concordaria, mas somente porque ele acredita que a experiência da abdução está literalmente na mente do abduzido. Isto é um processo normal. Um processo normal porque a sensação de uma presença está presente no próprio cérebro. Dr. Michael Persinger, neurocientista. As experiências são reais, nós sabemos, elas são geradas dentro do cérebro, mas a explicação de como elas chegaram lá que devemos debater. A busca para entender a experiência da abdução como um fenômeno verdadeiro, mas não como uma abdução alienígena, faz parte do que o Dr. Michael Persinger busca em seu laboratório universitário em Sudbury, no Canadá. Em seu local de pesquisa, o Dr. Persinger leva pacientes em viagens pela mente que reproduzem muitas das experiências relatadas por abduzidos. Estimulando áreas recônditas do cérebro humano com campos eletromagnéticos, o Dr. Persinger acredita que pode recriar partes da experiência de abdução. O hemisfério direito, na maioria dos indivíduos, é especializado nos padrões e experiências espaciais e emocionais. E também contém um hemisfério direito análogo com o senso de quem você é, seu sentido de si, sua imagem corporal e as emoções que a elas se ligam. Se você estimular esse hemisfério direito em certas ocasiões, você poderá ter a experiência de algo crescente em termos de significação emocional que subitamente mergulha em você, penetrando em sua percepção. É igualmente alienígena e dá a sensação de ser uma entidade ou presença vinda de outra dimensão. Pronto. Tá confortável? Estou. Trabalhando com estudantes voluntários, o Dr. Persinger está tentando mapear o modo pelo qual o cérebro humano cria as sensações e imagens associadas à abdução. O que estamos fazendo agora é monitorando o campo magnético da pessoa e fazemos isso aplicando campos magnéticos através do cérebro, campos magnéticos muito fracos, campos magnéticos complexos, com o fim de induzir a uma experiência bem específica. Eu reparei que você tinha a sensação de uma presença, de que alguém ou alguma coisa estava lá.
Eu estava com muito medo. E, de novo, eu tinha a mesma sensação de dormência na mão direita, mas não tão forte quanto da primeira vez. Mas medo, toda segunda vez. Disse que sentiu a sensação de uma presença. Pode descrevê-la? Ela estava do lado direito, do esquerdo? Estava nesse lado. Quase sempre no lado direito? Quase sempre, mas ela não era uma sensação muito frequente. Certo. Pode descrevê-la ou era apenas uma sensação? Só uma sensação. E você também corroborou o item e me senti como se tivesse saído do meu corpo ou fosse arrancada do meu corpo. Isso foi durante a primeira metade. Na primeira metade da experiência, eu me senti como... Eu não sei se foi no começo ou no fim, mas eu me senti como se fosse outra pessoa. Bem, hoje você viu uma jovem mulher. Uma mulher normal. Experimentar medo e a sensação de uma presença. Porque lhe aplicamos um fraco, mas complexo campo magnético sobre uma área do seu cérebro, que em todos nós pode produzir essa sensação de uma entidade, a sensação de uma presença. Esta experiência ocorre porque ela está contida dentro de nosso cérebro. De muitas maneiras, essa sensação de presença é o seu outro eu, a representação hemisférica direita da sua sensação do eu. Você pode atribuí-la a um deus ou a um alienígena, dependendo da sua cultura, mas ela sai do cérebro, só acessamos. Ele pode ser capaz de criar alguns dos fenômenos, como as luzes, o trauma, a angústia, mas ele não pode criar toda a complexa narrativa que ocorre numa experiência de abdução. É uma espécie de fenômeno cerebral muito reduzido. E o ponto que mais se sobressai, além disso, é que não há evidência de que no estado natural esse tipo de fenômeno elétrico que ele pratica no laboratório está ocorrendo de verdade nesses casos. Sim, podemos gerar essas experiências no laboratório, mas e que tal fora do laboratório? Um número de fatores pode gerá-la. A angústia pessoal, a sensação de que há uma quebra de estrutura à sua volta, a estrutura social, a antecipação do juízo final, a chegada do ano 2000, qualquer tipo de apreensão em geral, levará a um aumento de atividade nessa área. E há também os campos ambientais, o maciço ruído eletromagnético e combinações que foram geradas nos últimos 10 anos e que agora sabemos de sua capacidade para gerar essas experiências. De fato, é relativamente rotineiro agora acharmos em casas instalações elétricas pobres, repletas de equipamentos eletrônicos, pessoas que relatam experiências do tipo visitas. E à noite, entre 2 e 4 da manhã, se o tipo certo de condições estiver presente, como o esgotamento pessoal, o estímulo dessas porções do cérebro pode liberar essas imagens na consciência com tal intensidade que se tornam mais que um sonho e parecem ser reais. Eu acho perfeitamente possível que você possa mexer nos campos elétricos ou ondas cerebrais de uma pessoa e fazê-la ver coisas. Mas eu acho que há uma maneira muito mais simples de fazer alguém acreditar que foi abduzido. É só hipnotizá-lo, dizer que você é um especialista e que ele foi abduzido. Eu acho que basta isso. Daqui a pouco, o aspecto mais controverso da abdução alienígena. Eu acho que eles vieram e levaram um bebê. Relatos íntimos de uma experiência alienígena. Eu me senti como se tivesse sido violentado sexualmente. E o sinistro propósito dos alienígenas. Eles estão interessados em misturar sua composição genética com a nossa. Voltaremos em instantes com Sightings no sábado de Sci-Fi. Carrie Sightings. Os segredos das abduções alienígenas. Existe um elemento muito importante em quase todas as experiências de abdução. São as lembranças dos abduzidos de estupro e experimentos reprodutivos pelos alienígenas. Para os 4 de Allagash, esse é o núcleo em suas experiências de abdução. Estupro e reprodução. Pode ter sido numa nave espacial, pode ter sido no laboratório, em algum lugar, eu não sei o que era, mas me lembrei de ver o Jack debaixo de uma luz, uma brilhante luz vinda de cima. Eu lembro de estar deitado de costas, incapaz de mover qualquer coisa, a não ser os meus olhos. Eu lembro que eu podia ver com os meus olhos. Ele estava completamente nu e tinha umas criaturas em pé à volta dele e que o estavam examinando. Minha primeira impressão era que eles pareciam besouros ou insetos. Eles tinham mãos que não tinham polegar, mas os dedos podiam se mexer de um jeito em que eles se opunham uns aos outros. Ele estava com os dedos
em volta do meu pulso, segurando meu braço para cima, e tinha uma coisa comprida com um troço afiado na ponta. E tudo que eu pude pensar foi: isto vai doer. Eles examinaram a minha cara, o meu nariz, abriram a minha boca e depois foram para baixo, para a parte mais baixa de mim, e enfiaram aquela coisa no meu pênis. E depois se afastaram. Parecia que eu estava urinando e também parecia que eu estava ejaculando. Foi horripilante. Eu estava deitado numa mesa como se estivesse sendo examinado fisicamente e me senti como uma cobaia no laboratório. E também tive a clara impressão de que se eu não cooperasse naquilo, eu iria morrer. Então eles me viraram de barriga para baixo. E eu lembro de eles terem feito alguma coisa anal. Eles introduziram alguma coisa no meu ânus e eu lembro de ter pensado: meu Deus, eu só espero que retirem essa coisa que enfiaram em mim. Eu tive essas visões de imagens sexuais na minha cabeça e depois, quando tive uma ereção, eles vieram com uma espécie de artefato e o colocaram no meu pênis e eu ejaculei para dentro dele. Depois eles pararam e as imagens apenas se desligaram da minha cabeça. E a próxima coisa de que me lembro é de que estava de volta na outra sala e Chuck Rack e Charlie Foltz estavam sentados no banco junto à parede e também estavam nus, mas eles estavam olhando para frente como se estivessem entorpecidos. Eu me esforcei para levantar a cabeça e vi meus 3 amigos. Eles também estavam nus, sentados no banco, como se estivessem esperando por algo, mas olhando no vazio. E eu estava pensando: me ajudem, tirem-me daqui. Eu me lembro de estar preocupado, especialmente com Charlie, porque ele tinha um tipo de aparelho no peito que lhe causava algum tipo de desconforto. Me lembro de ter ficado preocupado com isso. Eu me sentia como se tivesse sido violentado sexualmente. Podia me identificar com o sentimento de uma vítima de estupro. Violentado. Definitivamente violentado. Eu me sentia como um animal capturado em que fizeram experiências e depois o soltaram. E nem pediram a minha permissão. Cada um estava revivendo uma experiência real, com emoção e trauma. E cada um a revivia situado no aparelho onde estava sentado ou em pé. Aí, quando a gente junta tudo, é como uma mão entrando numa luva que se encaixa muito bem. Esta história parecia ser uma explicação racional para as coisas que venho experimentando. Nós fomos abduzidos. Eu estou contente por ter saído de lá vivo sem ter me machucado. Mas isso não foi um sonho. Nós estávamos lá, na água, fisicamente. Essa coisa foi uma realidade física. Só pode ter sido. Essa é a única explicação que faz sentido. Mas no que acredita? Quem faz as abduções? E por quê? Os dados me levam para esta conclusão. Estamos lidando com alguma espécie de ser inteligente de outro lugar, não sei o que significa. Eles não são de Nebraska, mas pelo que as pessoas estão relatando, o que eles procuram, parece que esses seres inumanos estão interessados no DNA humano, na nossa composição genética, e eles parecem interessados em tentar misturar sua composição genética com a nossa, com o objetivo de criar uma espécie híbrida. Na época medieval, no século XVII, e principalmente durante a Inquisição, as pessoas contavam histórias sobre terem sido visitadas de noite por demônios, íncubos ou súcubos, que as atacavam sexualmente e as estupravam para extrair os fluidos vitais do corpo e por aí vai. Algumas das narrativas que estamos ouvindo são muito similares. Mas essa explicação é inadequada, diz Terry Matthews, para explicar a dor e a humilhação em sua real experiência de abdução. Era puro instinto. Eu estava sobrevivendo até esse ponto. Eu tinha certeza que iria morrer. Está confortável? Terry concordou em se submeter para os sightings a uma particularmente difícil regressão, porque ela irá sondar o programa genético de seus abdutores. Quero levá-la de volta ao acontecimento que lhe ocorreu quando você tinha cerca de 22 anos, por volta de 1970. Você estava dirigindo um carro perto de Paris. É um sentimento de muita paz.
Então você se sente bem. A regressão que fizemos com Terry foi sobre um evento que aconteceu com ela há alguns anos e sobre o qual já fizemos uma regressão há uns 3 anos. E agora ela se lembrou de alguns detalhes menores que antes não sabíamos. É uma mulher. Quer dizer, uma mulher humana? Ela não me parece normal. Ela tem os olhos muito grandes. Ela é híbrida, eu sei agora o que ela é. Para mim me parece estranha. Ela parece zangada. Está com um bebê. E quando eu olho para baixo, eu estou segurando o bebê. Ela deve ter posto ele nos meus braços. O bebê parecia humano, embora desse a impressão de macilento. Como se não estivesse comendo bem. Tinha uma leve cor rosada de humana, mas meio cinza. Tinha um rosto como um humano, menos os olhos, que eram muito grandes. E, apesar do fato do bebê ter talvez 1 mês ou 2, estava embrulhado num cobertor e me foi entregue para eu segurar. E os seus olhos eram largos demais para uma criança normal. Os bebês gostam de colo, mas este bebê híbrido não parava de olhar para mim. Bem, quando estava segurando o bebê, eles queriam que eu segurasse de um jeito especial ou... Eu senti leite saindo do meu corpo. E o que aconteceu depois? Eu não queria, mas ela acabou levando o bebê embora. Quando levaram o bebê que ela alimentava, ela queria seguir a mulher que levara o bebê. Foi uma coisa muito traumática. Eles disseram que era meu e na hora eu não acreditei. Mas continuei sentindo a falta dele quando a mulher híbrida adulta o tirou dos meus braços. Eu chorei, pelo menos quis chorar. Eu não podia chorar, mas a minha tristeza ficou profundamente enraizada dentro de mim. E eu nunca fui capaz de entender isso. Ela está levando o bebê de mim. E eu sinto raiva. Raiva por causa da... Ela não se importa com o bebê. Não se importa. Parece que não é a mãe dele. Vamos voltar. Pode abrir os olhos. Por ter revivido tudo isso de novo, depois ela mencionou que teve uma reação emocional muito forte e que ficou muito envolvida na sequência de eventos que estavam acontecendo com ela de novo. Eu podia passar toda a minha vida sem ter que fazer isso de novo. Eu lamento. Tá bom. Eu achei que ia gostar, sabe? Foi isso que você disse, sim, mas não havia emoções e foi por isso que eu lhe pedi que... Mas havia, sim. Esse era o problema. Quando penso nessas crianças híbridas, eu fico chocada com isso, porque elas são as verdadeiras vítimas. Porque o que está sendo reproduzido nelas é o que existe em nós. Nossa capacidade de compaixão, de sentimentos, de amar. Elas têm que reaprender isso. Através de nós. Terry Matthews leva agora uma vida tão normal e tão boa quanto ela jamais teve. E está mais feliz agora do que eu jamais havia visto. Ela vai levando a vida, embora continue sendo positivamente uma abduzida. Todo o aparato da hipnose tem um fundo sexual ligado a ela. Eu sou um hipnotizador poderoso e você é o paciente. Vou colocar você num estado onde eu possa controlar a sua vontade. Isso por si só é muito sedutor. Se você decidir entregar a sua vontade, nós teremos tramado uma sedução. E não é de surpreender que um pouco depois alguma coisa sexual aflore disso. É isso o que acontece o tempo inteiro. A seguir, será que os hipnoterapeutas estão criando o fenômeno das abduções? Julguem por si mesmos quando Danny Arens se submete à sua primeira sessão de hipnose perante as câmeras de sightings. E como é que é? Dói. Voltaremos em instantes com Sightings no sábado de Sci-Fi. Sightings. Os segredos das abduções alienígenas.
Olhe nos meus olhos, querida. Bem no fundo. Se puder curar minha cabeça. Hipnose. O que simplificou tudo quando comecei a verificar os métodos usados para a pesquisa foi a hipnose. O que eu descobri foram séculos de valiosas pesquisas que sugeriam que isto acontecia desde o aparecimento da conscientização, que as pessoas têm passado por estados de transe e recuperado lembranças de estranhas coisas que aconteceram com elas. Muitos diriam que a hipnose é apenas um modo de se abrir uma porta para que uma história possa vir à tona. Mas o senhor está dizendo que a hipnose cria a história que passa por essa porta. Sim, definitivamente ela abre essa porta para que uma história possa passar por ela, mas a história que a atravessa, em minha opinião, é uma completa fantasia. A história que aflora é completamente dependente do hipnotizador e da predisposição da pessoa para acreditar no assunto, para acreditar no que o hipnotizador já acredita. Agora terão a oportunidade de decidir por si mesmos. Danny Arens, o único membro da família Arens que não tem lembranças de uma experiência de abdução alienígena, concordou que Sightings gravasse sua primeira sessão de hipnose. Acreditamos que o que vocês verão agora é inédito na televisão. Enquanto assistem, lembrem-se das recomendações dos especialistas sobre a hipnose. Mas perguntem-se também, a experiência de Danny é real? O que Dan pode esperar deste primeiro encontro é uma exploração geral das suas experiências, uma ajuda para fazê-lo lembrar mais vividamente dos aspectos que ele já conhece conscientemente. E esperamos iniciar o processo de recordar lembranças que podem trazer respostas às suas próprias perguntas, ao seu próprio aturdimento. Alguma coisa aconteceu com meus pais, com minha irmã, e eles sabem. Eu sou a única pessoa que não pensou em saber. Eu tinha um pouco de medo, eu acho. Posso saber de algo que eles não sabem. E também posso não saber nada. Eu estou nervosa por causa dele se submeter à regressão. Eu sei como isso o incomoda. Até quando Danny e eu discutimos sobre esses seres, porque tudo isso é muita emoção para ele. Ele é uma pessoa sensível. Danny tinha 3 anos na noite em que seus pais acreditam ter sido abduzidos por forças alienígenas. Ele não guarda lembranças daquela noite, mas desde então, Danny tem tido um sonho constante sobre uma figura estranha ameaçando sua família. John Carpenter acredita que esse sonho periódico deve ser explorado na primeira sessão de hipnose de Danny. Pode entrar. Tudo bem. Danny, por que não senta ali no sofá e relaxa um pouco? Danny pediu a mãe e a namorada dele para assistirem à sua sessão de hipnose. Oi, Joyce. Que bom te ver de novo. Muito bem. Eu soube que você tem tido umas experiências bem interessantes sobre as quais sua família já me deu algumas informações, mas eu gostaria de ouvir de você o que pensa que seja um pouco diferente em sua vida e que nós podemos explorar. Bom, nós conversamos sobre um sonho periódico que eu tenho desde criança. John Carpenter nunca estivera com Danny antes de hoje, portanto faz uma entrevista preliminar antes de iniciar a hipnose. Já teve alguma marca ou cicatriz peculiar no seu corpo? Tive sim. Uma vez. Eu me lembro de ter acordado uma certa manhã e quando eu fui ao banheiro, notei que tinha uma marca em forma de colher no lado de dentro da minha coxa esquerda. E eu contei ao meu pai. E ele também tinha uma. Que idade tinha nessa época? Aconteceu há alguns anos. Depois de uma entrevista de 1 hora, Carpenter começa a explicar o processo de hipnose, tentando aplacar os receios de Danny sobre o que pode acontecer no decurso da sessão. Eu não tenho expectativas de que você deva ter tido alguma espécie de experiência bizarra com OVNIs, mesmo se o resto da sua família teve essas experiências, não quer dizer que você tenha tido uma experiência desse tipo. Eu não sei se você me entende. Isso pra mim não importa em nada. Tudo bem, mas é para que saiba que pode sentir um pouco pressionado pela sua mãe, pai, irmã, sabe como é que é, né? Na verdade, eu não me sinto nem um pouco pressionado. Isso é bom. Tem mais alguma pergunta sobre hipnose ou outra coisa?
Só não me faça cacarejar como uma galinha. Por que você não se instala confortavelmente? A segunda fase da sessão começa. Pelos próximos 30 minutos, Carpenter ajuda Danny a entrar num estado de total relaxamento. Vamos começar. Feche os olhos. Este não é um estado de sono. Danny está relaxado, mas consciente de tudo que o cerca. Podemos viajar de volta no tempo. Carpenter inicia a regressão, levando Danny de volta à sua infância. Bem para trás. Quando você tinha uns 5 anos. Pode começar descrevendo como era o seu quarto quando tinha 5 ou 6 anos. Comece em qualquer altura dessa época. Posters. Posters? Os posters são de quê? Esta sessão de regressão vai demorar mais de 2 horas. É um processo lento que nós condensamos com os momentos principais. Onde você está quando esse sonho começa? Na cama. Estou escutando um ruído. E como é esse ruído? Como uma lata caindo. E de onde parece vir esse ruído? Na garagem. Tem uma coisa na garagem. E como você se sente nesse momento? Assustado. E o que quer fazer quanto a isso? Eu não quero olhar. O quê? Você vai olhar. O que vê, Dan? Eu não quero olhar. O que acontece agora? Reconhece onde está? Não. Nunca vi nada parecido. É tudo estranho. Tem 2 deles parados. Bem grandes. A cabeça grande. Cabeça grande? É. Olhos negros. Olhos negros? Eles vêm vindo. E como se sente? Assustado. Qual é a cor do cabelo dele? Não tem cabelo. Então dá pra ver bem as orelhas. Não tem. Não tem orelhas. Não tem? Não. Ele tem boca? Como uma fenda para moedas. Fenda para moedas. Tem uma coisa na mão. O que isso lhe faz lembrar? Uma vara. Uma vara como? Brilhante. Uma vara brilhante. O que ela lhe faz lembrar? Uma vara de condão. Ele está movendo ela. Na frente dele. Onde isso acontece exatamente? Atrás da minha cabeça. E como se sente? Dói. Isso dói. Após mais de 2 horas sob hipnose, John Carpenter lentamente começa a trazer Danny de volta à sua total consciência. Você trabalhou duro. E eu vou trazê-lo de volta bem devagar. 20, 19, 18,
17, voltando, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, estamos na metade, 9, 8, 7, está tudo bem, 6, 5, lembrando-se de tudo, 4, 3, 2 e 1. Lembrando-se de tudo, pode se readaptar à sala, espreguiçando-se e relaxando, ficando bem confortável. Bem, acho que sua mãe sabe exatamente como é isso. E não foi um sonho, foi, Dan? Não. Quanto tempo acha que se passou, que ficou aí deitado? Talvez uns 15 minutos. 15 minutos? Foram 2 horas. Todos aqui podem testemunhar que foram 2 horas. No fim da sessão, Danny saiu abruptamente. E depois disse à equipe dos sites que estava perturbado demais para falar sobre sua experiência. E somente 3 semanas após, ele concordou em dar uma curta entrevista. Se nunca aconteceu com vocês, sintam-se felizardos. Não desejo isso para ninguém. Ninguém devia passar por isso. Tem gente por aí que fica vendo TV e acha que tudo isto é diversão e que é interessante, mas pensam que as pessoas estão inventando e que tudo é um monte de bobagens. Mas eles não diriam isso se assistissem a estas sessões e sentissem de verdade a confusão e o trauma dessas pessoas, às vezes até pânico absoluto por causa do que estão experimentando. Elas não queriam isso, não precisavam e mesmo assim acabam profundamente envolvidas nesse fenômeno. A seguir, uma história final de abdução com um toque de surpresa. Um dos mais duros críticos dos fenômenos de abdução tem lembranças pessoais de uma abdução. E uma revelação surpreendente de um dos 4 de Alagás. Voltaremos em instantes com Sightings no sábado de Sci-Fi. Sightings. Os segredos das abduções alienígenas. O legado das abduções. No jardim tinha 3 insetos, formigas de 1 metro de altura. Eu fui arrastado da minha casa junto com minha mãe por alguém. Minha mãe foi arrastada para baixo e levada para um elevador, gritando de terror, e alguém me disse: "Não se preocupe, não vamos machucá-la." 3 objetos no céu. Será possível? Eu disse. Será possível isto estar acontecendo comigo? Este vívido e tenebroso relato é típico daqueles que rotineiramente experimentam abduções alienígenas. Contudo, estes sonhos foram experimentados pelo mesmo homem que é agora um destacado crítico do fenômeno da abdução. Conte para nós os sonhos que teve e que o fizeram pensar que pode ter sido abduzido. Que idade tinha? Eu tive 3 sonhos quando tinha cerca de 4 ou 5 anos que ficaram comigo durante toda a minha vida. Eu sempre pensava neles, pois estavam sempre no fundo da minha mente e eu sempre os classifiquei como sonhos ruins. Como adulto, eu tive vários episódios não usuais, onde eu acordava no meu quarto e, totalmente acordado, era incapaz de me mover. Aí entravam no quarto vários seres que ficavam à volta da cama. Uma certa vez, um deles até subiu na cama. Eu pude sentir o peso desse ser no colchão, pude sentir as molas descerem e tinha dificuldade em respirar. E a essa altura eu estava aterrorizado. Eu comecei a me debater. Uma voz disse: "Ele está acordando, é melhor irmos." E os seres saíram do quarto. A porta do meu quarto de dormir bateu e imediatamente eu fiquei livre. Como encontrou, Dr. Coney, a noção de abdução
E como foi apresentado a ela na primeira vez? Eu fiquei aberto à ideia das abduções quando entrei numa livraria e vi o anúncio do livro de Whitley Strieberg chamado Comunhão. Eu fiquei fissurado por aquela foto na capa do alienígena. Aquilo me fez pensar se o que eu estava experimentando era, na verdade, uma abdução. Aquilo provocou uma busca de 8 anos tentando descobrir do que se tratava esse fenômeno. Eu li todos os livros sobre OVNIs que pude achar. Eu li tudo sobre fenômenos paranormais que pude encontrar e comecei a procurar, através da literatura psiquiátrica, alguma coisa que estivesse relacionada com esse tipo de experiências. Quando foi que os dados começaram a demonstrar, para a sua satisfação, que não tinha havido uma abdução? Na época em que estava fazendo isso, pertencia ao corpo clínico de vários hospitais psiquiátricos. Em 2 das unidades em que eu trabalhava, havia muitos pacientes se recuperando de lembranças de violências rituais satânicas e recobrando muitas personalidades múltiplas. Nós costumávamos ter conversas sobre essas pessoas e suas lembranças e como elas eram recuperadas. E não levou muito tempo para eu somar 2 mais 2 e dizer, sabem, nós temos populações diferentes de pessoas, recuperando diferentes tipos de lembranças, mas as pessoas são as mesmas, as técnicas são as mesmas e os resultados são os mesmos. Será que pode haver alguma coisa aqui além do que as pessoas estão dizendo que há? A retratação do Dr. Connie de sua experiência de abdução não é única. De fato, pela primeira vez na televisão, uma pessoa-chave envolvida no caso de Allagash confessa que tem sérias dúvidas. Eu sou o único que não acredita que fui hipnotizado, nem entrei numa nave espacial e nem fui violentado por alienígenas. Um dos gêmeos contou para nós um sonho que ele teve sobre como se encontrou numa espécie de subjugação a bordo de uma nave espacial, com seres humanoides o violentando e o resto de nós 3, estávamos num banco, pelados, num estado de zumbis, incapazes de ir em seu socorro. Este foi um sonho muito real que ele partilhou conosco antes da investigação hipnótica. E notei algum tempo depois, após ter lido o livro de Ray Fowler, que este sonho muito estranho acabou se tornando um formato para o testemunho hipnótico de cada um. Às vezes não entendo o ponto de vista do Chuck e eu não sei o que concluir disso. Quando ele fez as sessões de hipnose, ele pareceu lembrar de algumas dessas coisas, elas estão no livro do Ray. Agora, se ele acha que não foi, se ele pensa que não foi abduzido, por que então não diz isso? A maioria dos abduzidos que tiveram essa experiência preferiam que a experiência fosse de natureza psicológica. Mas quando chegam à conclusão de que isso pode ter acontecido, aí é uma história diferente que preferem continuar não acreditando que tenha acontecido. É o caso de Chuck. Eu não acredito mesmo em abdução. Eu acho que houve certo contato, um contato limitado entre alienígenas e seres humanos. Mas eu não acho que tenha havido alguma espécie de hostilidade ou uma ameaçadora espécie de atividade inerente a uma abdução. Eu acho que os Winners e Charlie Foltz foram muito influenciados pela mídia. Se eu quisesse chamar a atenção da mídia, podia ter pensado em muitas outras maneiras de conseguir isso sem precisar alegar que for abduzido por alienígenas. A última coisa que eu faria seria chamar a atenção para mim de um modo que só irá causar dor, o descrédito das pessoas, fazendo-as pensar que eu sou um maluco e me chamarem de mentiroso. Tudo que se pensar de negativo viria à tona, porque alguém em seu juízo perfeito deliberadamente iria fazer isso. Eu acho que não. Eu me sinto muito à vontade, porque se o mesmo tipo de evidências que nós recolhemos para comprovar as abduções de Allagash fosse colhido numa atividade criminal, teria botado uma pessoa na cadeia, mas por causa da natureza bizarra do caso, isso não basta. As pessoas querem provas reais. E as pessoas sempre me perguntam por que sou tão interessado nisto, e eu costumo responder assim: por que você não se interessa por isso? Quer dizer, o que seria mais importante do que a possibilidade de estarmos sendo visitados por alguma espécie de seres, entidades, energia, inteligência, ou o que quiser chamar, e que
é uma novidade para o nosso conhecimento. Mas até que os alienígenas pousem no proverbial gramado da Casa Branca, a realidade da abdução jamais será provada para a satisfação do grosso da comunidade científica. Isso quer dizer que o fenômeno não existe? Bem, a abdução pode não ser a sua realidade, mas é de outras pessoas. E para elas ficam o sofrimento, o medo e a perspectiva de uma vida inteira de luta para entender por que são necessárias tantas provas. Para esta edição especial dos Sightings, Tim White.